Oi, gente. Tudo bom? Quanto tempo? Semana passada eu não estava em condições de gravar nada. Aliás, ainda hoje, se vocês repararem bem, olheiras profundas, rosto abatido. Ainda tô me recuperando, gente. Olha, sou uma sobrevivente. Olha, isso que eu passei, eu até agora tô sem entender direito qual foi o caminhão que me atropelou. Porque não foi só uma gripe, não foi só uma virose, teve uma série de coisas no sentido de limpeza emocional. Nossa, foi um negócio assim. E daquelas coisas que quando você acha que tá terminando, aí tem mais. Aí quando você fala, não, agora eu já tô quase boa, aí, sabe, vem outra coisa. Dureza. Muito difícil. Sofri muito. Mas já tô aqui voltando à minha boa e velha forma. Bom, gente, vocês já viram aí em cima? 6 de paus. Pois é. Achei tão interessante a gente ter aquele 7 de paus ontem, né? E hoje a gente ter o 6, a gente voltar. E ao mesmo tempo em que a gente volta, é como se aí a gente tivesse a conquista. Porque assim, isso é uma coisa bem interessante. O 6, o significado do 6 de paus é conquista, vitória, sucesso. E o significado do 7 de paus é desafio, é algo desafiador, é algo que precisa da tua coragem, é algo que precisa da tua determinação. Normalmente mostra situações em que a gente vira e fala assim, eu acho que eu não vou dar conta disso. No final acaba dando. Porque essa carta, ela também já traz, assim, implícito nela, que se o desafio chega, é porque a gente tem condição de superar o desafio. Então, assim, a gente consegue, mas na hora a gente acha que não vai conseguir. Então, e aí o engraçado é isso, né? Que a gente ontem, a gente pega e tira o 7, que é o desafio, que surge, que se apresenta pra gente. E hoje, aí a gente tira uma carta que vem antes, mas que na verdade ela vem respondendo o desafio. Ela vem falando assim, ó, então lembra do desafio de ontem? Ó, você conseguiu, né? Você obteve sucesso, você superou aquele desafio e você conseguiu um bom resultado. Então assim, eu achei bastante interessante, apesar de que a gente tá trabalhando 2 temas diferentes em tese. Sexta-feira, amorzinho, sábado, vida profissional e projetos. Então assim, em tese a gente tá falando de 2 coisas diferentes, ou não, né? A gente instituiu esses temas para esses dias. Isso foi uma coisa que eu fui lá e da minha cabeça eu coloquei isso. Mas a gente deve levar em conta a sequência de coisas. A sequência de coisas acontecendo na semana. E aí a própria carta, uma carta falando e outra vindo e complementando. Não sei, gente. Será que a gente ainda tá falando de amorzinho hoje também, de certa forma? Ou será que ontem a gente também tava falando um pouco de desafios profissionais e de projetos e... Não sei. Pode ser que sim. Pode ser que sim. É algo a se pensar, é algo sobre o qual a gente pode refletir um pouquinho. Nada nessa vida é absoluto, né? Nada nessa vida é imutável e não pode ser outra coisa de jeito nenhum. Não. Então, eu quero pensar que sim, eu quero pensar as 2 coisas. Eu quero pensar que tanto para amorzinho quanto para vida profissional e projetos, a gente está falando de uma situação que era desafiadora e que vai trazer sucesso, conquistas e bons resultados para todos nós. Acabei de decidir. Então,
Quem manda na minha vida sou eu. Bom, gente, vamos lá então. O que a gente pode começar falando desse 6 de paus? O 6 de paus é uma carta que vai estar sempre, de alguma forma, falando de um momento de alívio. Toda vez que eu olho essa carta, é engraçado porque tem gente que olha pro 6 de paus e acha que aquilo é o sucesso, né? O cavaleiro vindo lá, desfilando em cima do seu cavalo. O cara é o cara. O cara é o bom, o cara sabe de tudo. Mas ninguém viu o que o cara teve que fazer para chegar até ali. Então eu acho que isso é sempre uma coisa... Eu gosto sempre de lembrar esse tipo de coisa. Toda vez que a gente vê alguém vivendo uma situação muito legal, vivendo uma situação de realização, alguma coisa assim, é sempre muito bom a gente pensar no que aquela pessoa teve que fazer para chegar naquele ponto. Porque não costuma ser fácil. E tudo que a gente consegue nessa vida, de um modo geral, tem muito mais de transpiração do que de inspiração. Tem muito mais de ralação do que de sorte. Então, é muito fácil julgar os outros quando eles chegam num determinado patamar, mas a gente precisa sempre ver o que eles fizeram para chegar até ali. Então, quando a gente olha o 6 de paus, a gente tem que, em primeiro lugar, pensar assim: o que aquele cara fez para chegar naquele ponto? Né? Que tipo de batalhas ele precisou enfrentar? Que tipo de conflitos ele precisou superar? E ter essa consciência é muito importante. Muito importante. Então, assim, se a gente pegar a sequência de paus, a gente vai ter no 5 de paus, lembra aquela brigaiada, aquela disputa, aquela coisa do eu sou melhor que você, eu tenho, você não tem, né? Esse tipo de coisa. E daí a gente precisa superar isso tudo, essas disputas, essas provocações, pra gente chegar nesse ponto agora, né? Esse ponto mais tranquilo, vitorioso, em que a gente pega e celebra o caminho trilhado e a conquista resultante disso. Enfim. Eu acho que eu vou tossir. Eu não posso ter uma crise de tosse aqui, porque senão eu vou ter que desligar a gravação e começar tudo de novo. Porque a minha crise de tosse, quando dá, ela dura minutos. Vamos lá. Então, assim, a gente está falando de uma situação desafiadora. A gente está falando de uma situação com esforço, algo que exigiu muito da gente. Então, vamos pensar primeiro sem tema. Vamos falar do 6 de paus. Hoje, a gente pode pensar que algo que a gente pode conquistar, algo que pode vir pra gente, pode ser algo que tenha sido muito suado. Pode ser algo que venha assim, que tenha... Nossa, que a gente tenha lutado muito para conseguir isso. Que a gente tenha se esforçado muito, que isso tenha exigido não só força, determinação, perseverança, enfim, um monte de coisas aí, mas isso também, de certa forma, pode ter sido algo que exigiu uma coisa interna da gente muito pesada. A gente teve que superar os medos de não conseguir isso, a gente teve que superar as inseguranças de não ser merecedora disso. Foi muita peleja, gente, foi muita coisa chegar aqui, conseguir chegar até aqui, foi muita coisa. Então, esse é o primeiro ponto, é ter essa percepção de que foi um esforço muito grande e foi muito merecido, e que essa vitória, seja lá qual for, seja lá de que setor,
seja lá de que área da vida da gente, maior ou menor, uma grande vitória, uma pequenina vitória, que ela foi muito merecida. A gente merece muito isso que está vindo, muito. Bom, vamos agora contextualizar dentro dessa coisa do sábado, do Saturno, da vida profissional e dos projetos. É muito provável que a gente não esteja falando aqui de nenhuma novidade, de nenhuma surpresa. É muito provável. É muito provável que a gente não esteja falando de algo que, de repente, alguém bata na nossa porta e fala assim: olha, você ganhou isso daqui, ó. Esse teu projeto, ele vai conseguir fluir, vai resolver e aqui, ó, pronto, você ganhou. Dificilmente a gente vai estar falando disso. Dificilmente. O mais provável é que a gente vai estar falando de algo que já está em pauta, de algo que já está vindo como algo que a gente vem desenvolvendo, em relação ao qual a gente vem trabalhando, e que agora chega no momento da gente colher de alguma forma aí algum louro, né? De colher algum sucesso em cima disso, tá? Então, assim, a princípio é isso. A princípio é isso que a gente tem essa semana. Esse sábado. Nossa, já tô botando semana, já tô botando todo mundo ganhando tudo a semana toda. Pra esse sábado, gente. Desculpa. O que mais que a gente pode falar? Ontem foi pauleira. Não sei como é que foi pra vocês. Ontem foi pauleira. O desafio foi bem maior do que eu pensava. Eu tinha mais ou menos ideia do que seria o desafio, mas o desafio foi punk. Não assim, em termos concretos, não aconteceu nada de tão terrível. Foi mais o que não aconteceu. E a forma como foi pra mim lidar com isso. Ontem não foi um dia muito leve, nem legal. Eu tô no processo, né, gente? Eu já tô nesse processo aí tem uma semana. Fiquei doente, não foi à toa. Então, assim, eu tô nesse processo. E tem que ter paciência. Daqui a pouco eu volto ao normal. Daqui a pouco esses olhinhos tristes vão voltar a ser os olhinhos alegres de sempre. Mas por enquanto ainda tá um pouquinho difícil. Mas a gente supera. Bom, é isso, gente. Olha, vamos comemorar a vitória, celebrar a vitória, brindar a vitória. Porque ela tá aí. E ela tá aí pra gente, em primeiro lugar, tomar consciência dela. E depois celebrar, porque celebrar é muito bom. O 6 de paus é uma carta que também fala de certa forma de celebração, não é o 3 de copas. Eu falei 6 de copas ou eu falei 6 de paus? Liga não, tô meio doida. O 6 de paus também é uma carta de celebração, assim como o 3 de copas. Só que eles têm tons diferentes, né? Mas eu acho que vale a pena celebrar também. Com o 6 de paus e com a sua forma mais menos fresquinha, né? O 3 de copas é muito menininha, assim. O 6 de paus é mais aquela coisa da vitória partilhada, consegui, que bom, tal, bate no peito, ó, tá. É mais menino, né? O 6 de paus é mais menino. Mas é isso, gente. Vamos então aproveitar nosso sábado e vamos vibrar com todo amor, com toda gratidão, com toda alegria, essa vitória que já chegou. Tá bom? Ótimo sábado para todos nós. Beijão!